Oi. Bom, como na semana passada eu comecei a falar aqui sobre os ciclos da mulher, as fases do ciclo, eu vou estar falando aqui agora semanalmente sobre cada fase do ciclo. Hoje eu vou começar com a fase pré-menstrual, porque é nessa ordem que eu tô fazendo também nos ciclos online. Porque o nosso ciclo começa mesmo no primeiro dia de menstruação. Mas para mim faz mais sentido começar pelo pré-menstrual, né, nessa perspectiva de ter o ciclo como ferramenta para o autoconhecimento e a realização. Para mim faz mais sentido que seja dessa forma. Então, vou começar falando hoje sobre o pré-menstrual, que é aquela fase que antecede a menstruação. É a fase associada à lua minguante, então para as mulheres que não menstruam, elas vai se trabalhar nessa fase, como se fosse o pré-menstrual. E a estação é o outono, né, que é quando a gente começa a ficar mais recolhida. E o pré-menstrual é exatamente isso. É quando a gente começa a ficar mais devagar, com os pensamentos um pouco mais lentos, o raciocínio lógico um pouco mais devagar, porque agora são as emoções que vão tomando conta. As emoções vão ficando mais fortes nessa fase. E isso pode ser um pouco complexo mesmo pra gente. Essa fase é famosa por ser vivenciada de uma forma não muito saudável, porque a gente não é muito ensinado a lidar com as emoções, né? A gente é mais ensinado a lidar com o raciocínio, com a mente. E as emoções mesmo, às vezes a gente não sabe nem reconhecer, a gente confunde muitas emoções. E nessa fase é justamente isso, é as emoções que direcionam a gente. E como a gente não sabe muito bem lidar, a gente vai tentando abafar, principalmente aquelas ruins, né? A gente vai tentando abafar, deixar esquecido, não sentir e esconder mesmo essas emoções ruins e também as memórias, as vivências, os traumas que nos levam a essas emoções. E nisso a gente vai assumindo papéis no mundo que estão em função justamente de esconder essas dores, esconder essas experiências traumáticas. E aí vira e mexe nas nossas experiências no dia a dia, se alguma coisa toca naquela ferida, naquilo que a gente está tentando esconder, a gente reage às vezes de uma forma desproporcional ou que a gente não entende por que agiu daquela forma. Mas é justamente porque tocou naquela ferida e a máscara que está escondendo isso está sempre na reação emocional, porque ela não quer que a gente entre em contato mesmo com aquela dor. E o momento do pré-menstrual é justamente esse convite. É essa energia que a gente entra em contato, que é a energia da feiticeira. O arquétipo da feiticeira é trabalhado nesse período, que é aquela que leva a gente para o nosso submundo, para o porão do nosso inconsciente, que mostra pra gente o que está precisando ser visto, o que está precisando ser trabalhado, quais coisas estão ali escondidas e que você precisa botar à luz. Então é um momento que você vai deixar as emoções virem, os pensamentos emergirem, mesmo que sejam pensamentos ruins, né? Vamos supor, todo pré-menstrual você tem um pensamento de inferioridade, deixa vir, né? Sem abafar, deixa vir, observa. A feiticeira é a observadora, então observa aquele pensamento, aquele sentimento, sem se misturar com ele, sem acreditar que você é inferior mesmo. Só olhando, permitindo existir. Então é simplesmente o momento de observar, sem julgar, sem querer sair do problema, ficar ali um pouco na sombra, deixar a sombra existir, deixar a ferida exposta. E a minha professora querida Inês, esses dias, trouxe uma frase, né? Que é: a ferida é o lugar por onde entra a luz. Mas se a gente tá ali estancando a ferida, tampando a sombra, não deixando existir, também não entra a luz. E a gente permanece ali na máscara, na reação emocional. Mas se a gente expõe, se a gente se vulnerabiliza, a gente pode entender, por exemplo, o que está por trás daquele comportamento, daquele pensamento que você está tendo que não está sendo tão agradável. Então vai abrir espaço para você de repente entender aquela irritabilidade que você sente no pré-menstrual, aquela raiva daquela pessoa que você sente, ou aquela vontade de largar tudo que também vem em todo pré-menstrual. Ou entender também os sinais da TPM, porque TPM não é normal, a fase é o pré-menstrual. A TPM é quando a gente não consegue receber bem essas informações. E aí, de alguma forma, aquilo ali tem que se expressar e vem para o corpo.
Então você vai questionar, né? O que que essa cólica tá me dizendo? O que que essa dor de cabeça veio me pedir para eu prestar atenção no quê? E outra coisa muito comum de acontecer nessa fase também é as mulheres apresentarem um quadro de candidíase. Também pela questão biológica, né? Porque é uma fase que a imunidade fica um pouco mais baixa, o pH fica um pouco mais ácido, favorecendo a proliferação da cândida. Mas o que está por trás disso, dessa alteração no corpo, né? Tudo que se manifesta ali na nossa vulva tem a ver com o relacionamento, com os relacionamentos, não só o sexual, mas como um todo. Como a gente se comporta nos relacionamentos. Né? Então aí você vai ver também nesse período como estão os seus relacionamentos. Você se doa demais, você está sempre ali muito disponível para o outro, mas está sempre dizendo não para você, se deixando de lado. Você se permite receber também, ou você só doa? Ou quanto você se sente responsável pelos problemas dos outros, em resolver os problemas dos outros, a vida dos outros, né? E olhar para o outro nesse momento, na verdade, como um espelho, deixando o outro te mostrar o que você tem que ver sobre você. Então, se você fica irritado com alguém nessa fase, o que no outro tá te incomodando que não te irrita nas outras fases? Ou o quanto você está olhando para o comportamento do outro, julgando o comportamento do outro, querendo que ele seja diferente, sem olhar para a sua dificuldade em lidar com o comportamento do outro. Então essa é a fase da gente olhar para nós, o que na minha história, o que eu vivi para me trazer até aqui, o que eu vivi que bate com isso que o outro está dizendo, com isso que o outro está fazendo e que faz eu sentir isso ou aquilo, eu pensar isso ou aquilo. Então esse é o momento do eu, de pensar em mim. Esse é o convite dessa fase, receber essas informações. Então, se preparar para receber essas informações, desacelerar o ritmo, sabe? Fazer menos coisas, claro, dentro do possível, né? A gente trabalha, tem atividades, mas tenta se organizar dentro do mês para fazer atividades mais tranquilas nessa fase, que não vão exigir tanto raciocínio. Se não dá para parar tudo, faz minutos de silêncio, sabe? Para estar se percebendo. Acabou de almoçar, faz um minuto de silêncio. Como que foi amanhã? O que eu senti? O que eu falei, né? Ou, depois, no fim da noite, como que foi o dia, hoje? Sempre esse é um momento de se observar muito e anotar. Anotar os sonhos, anotar os insights, anotar os sentimentos, anotar se tem alguma coisa do outro pré-menstrual que está se repetindo, porque pode ser que então aquilo ali é o que você precisa ver, é o que você precisa trabalhar. Então anotar tudo isso, porque depois, quando chegar lá na menstruação, você vai ter a oportunidade de transmutar tudo isso, de se desfazer, de repente fazer um ajuste se for necessário, de obter respostas mesmo acerca do que você está vivendo, do que você está percebendo sobre você mesmo. É importante também nessa fase você canalizar as suas energias para atividades criativas, porque como tá todo esse turbilhão, essas emoções, é uma fase que a gente gera muita energia. Então a gente tem que canalizar para a criação, então fazer atividades criativas, né? Dança, pintura, desenho, escrita, o que você achar melhor. Fazer atividades de relaxamento, meditação, aí o que você preferir, o que você achar que te ajuda a ficar mais relaxada nessa fase, menos ansiosa. Ficar mais recolhida mesmo, evitar atividades muito sociais. Se não tem como, né, trabalha num lugar com outras pessoas, tem que fazer isso ou aquilo, é só ficar mais recolhida, avisar, gente, olha, tô mais quieta, tô mais na minha. E aí pronto, todo mundo respeita e você pode ter a tranquilidade que você precisa para passar por essa fase. Porque ela é muito linda, muito potente e pode ajudar bastante, potencializar bastante no autoconhecimento. Bom, é isso sobre essa fase. Tem muita coisa mais que eu poderia falar, mas por agora tá bom. Quem quiser trabalhar mais a fundo, quiser participar de círculos de mulheres, entre em contato comigo. A gente está trabalhando mais aprofundado mesmo cada fase e tem sido bem legal. É isso.